Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai começar a estudar o breve século XX, né? E o que seria basicamente, né, esse breve século XX? O breve século XX é vamos dizer assim, que é a parte introdutória de um livro de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que o próprio, vamos dizer assim, o próprio livro, ele já estabelece isso, né? Que é a era dos extremos, né? O breve século XX, porque ele vai dizer lá que o século XX ocorreu... a pessoa tem um avião e já sai para um supersônico, criação de internet. Poxa, a internet foi criada no século XX? Sim, senhor. A internet foi criada, né, durante o processo lá de Guerra Fria. Você teve basicamente crise do capitalismo, você teve 2 guerras mundiais. Então, assim, você teve muita coisa acontecendo nesse século, né, no século XX. Então, evidentemente, a gente vai começar nessa parte introdutória aqui para que você entenda, basicamente, né, antes da gente ir para as guerras, o que é que estava ocorrendo logo no início do século XX, que é no ano de 1900, ok? Então, a gente tem aí, é necessário que você consiga compreender muito bem isso, que a gente tem aí a questão do continente europeu, a gente tem aí a questão da Europa. Logo no início do século XX, você tem basicamente os maiores, vamos dizer assim, as maiores potências mundiais, né? Elas estavam na Europa, né? Você tinha ali Império Austro-Húngaro, né? Você tem a Alemanha, você tem a França, né? Você tem a Itália e alguns países nesse momento aí você não tem, né? Que isso só vai ocorrer lá depois da Primeira Guerra Mundial, mas isso é um assunto para uma outra história. O que eu quero que você compreenda aqui é que nesse exato momento você tem os principais países, basicamente os países mais ricos e consequentemente aí, vamos lá, industrializados, eles estão no mesmo continente, tá certo? Ou seja, eles têm dinheiro, têm potencial industrial, né? E eles convivem basicamente nesse território. Ou seja, os Estados Unidos estão crescendo, mas não é ainda uma grande potência, tá certo? Você tem a América, no caso, né? Os Estados Unidos na América do Norte, você tem a América Central e a América Latina, incluindo o Brasil, também basicamente ali sendo dominada pelos Estados Unidos, mas muito timidamente, tá certo? Avanço tecnológico você vai ter, mas não tão grande quanto os da Segunda Guerra Mundial. Enfim, o que eu quero que você consiga compreender nesse exato momento é que a gente tem o século XX e iniciamos o ano de 1900. E as principais potências mundiais, ou seja, os principais países com a quantidade de grana, de dinheiro, né, com seus recursos, eles estão na Europa. Ok? Isso é extremamente importante para que a gente entenda o início, basicamente, aí do século XX. E para que a gente consiga, evidentemente, continuar, é necessário que você consiga compreender aqui essa segunda, vamos dizer assim, essa segunda foto, né? Esse segundo slide, é necessário que você consiga compreender isso aí. Você está vendo o que acontece muito hoje em dia, né? 2 computadores aí, muitas pessoas podem comprar produtos através disso. Mas o que eu quero que você perceba com essa análise é o seguinte: presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Um celular, N marcas aí, você tem a Xiaomi, hoje em dia, você tem Samsung, você tem a Nokia, né? Você tem a Lenovo, que aqui no Brasil... ela tá com a Motorola, né? Mas é da Lenovo. Enfim, você tem uma porrada de celulares. Vamos ter um exemplo aí. Supondo você tem o iPhone, né? Que é, vamos dizer lá que é uma grande, vamos dizer que é um grande produto de consumo, podemos dizer assim, né? Para muita gente, mas vamos lá. Supondo que você quer comprar um celular da Samsung. Você escolheu o modelo, tem uma porrada de modelos lá, você escolheu o modelo e decidiu comprar. Esse mesmo celular
que é vendido, evidentemente, no Brasil, ele é vendido no Paraguai, ele é vendido na Argentina, ele é vendido na China. Ou seja, ele é vendido em qualquer, vamos dizer assim, lugar. É o mesmo celular, né? O que é que vai diferenciar o celular? O preço. Do mesmo jeito que a gente tem aqui o celular, a gente vai ter televisão, a gente vai ter videogame, a gente vai ter geladeira, a gente vai ter fogão, né? Tudo que você pode comprar, computador, né? Então, o produto que você quiser comprar aí, ele vai ser basicamente o mesmo. Mas o que é que vai fazer você pagar? Tem a mãozinha aí com o cartão de crédito, né? O que é que vai fazer de fato você se decidir a comprar determinado produto? O preço. Para que se tenha, você tem lá o mesmo produto, mas para que esse produto tenha o preço mais baixo, tá certo? Que o outro, porque celular na realidade eles fazem a mesma coisa, né? Aí tem o marketing, a propaganda, mas Samsung, Motorola, iPhone, eles fazem basicamente a mesma coisa. Mas aí a gente tem N propagandas e tal. Mas o que faz a pessoa, ou a grande esmagadora maioria das pessoas comprarem determinados produtos são os preços. E os preços, meu caro e minha cara, eles dependem de alguns fatores, que são esses fatores que vão gerar a Primeira Guerra Mundial e assim sucessivamente. A crise de 29, regime totalitário, Segunda Guerra, vai ter basicamente um platô, né? Uma escala. Esses fatores que eu vou falar aqui para vocês, eles são geradores e são fatores importantes até hoje. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer com isso que esses fatores que a gente vai estudar, eles são até hoje importantes para qualquer pessoa que abre aí qualquer negócio. Mas a gente precisa entender por que o mundo vai para a guerra. É por conta desses fatores que eu vou dizer. Por quê? Porque a gente sabe que na realidade quando você decide comprar determinada coisa, né, você hoje tem a internet e tal, mas aí o que vai pesar mesmo na tua escolha é o preço. E para que esse preço esteja competitivo é necessário algumas coisas acontecer, né? Para que alguns fatores aconteçam, algumas coisas precisam evidentemente estar acontecendo ali, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é a matéria-prima, né? Então, a gente pode pegar um conceito que está aí básico de matéria-prima, é o seguinte: matéria-prima é tudo aquilo que você pega da natureza ali, extrai da natureza, né? É um conceito geográfico, né? Mas a gente precisa basicamente dele. Você pega essa matéria-prima, leva essa matéria-prima para as fábricas e ela vai fabricando coisas. Vou explicar, por exemplo, madeira. Né? Você vai, retira a madeira ali legalmente, lógico, né? Obedecendo todas as lógicas ali, você corta, né? A árvore vai ser levada lá para ser descascada, né? Para ser cortada na serraria e, evidentemente, ela é transformada em mesa, cadeira, porta, né? Caibro, ripa, para que possa, evidentemente, cobrir as casas. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma matéria-prima barata. Eu preciso ter uma matéria-prima barata. E nessa época, aí basicamente no começo de 1900, você tinha petróleo, você tinha carvão, né? Você podia ter ouro, prata. Hoje em dia você tem silício, que são os chips, né? Os chipzinhos que se usa em tudo quanto é coisa hoje, né? De cafeteira a computador, a carro, tudo usa chip. Então você tem ali o silício, né? Ou seja, a matéria-prima, a pessoa tem que extrair essa matéria-prima barata. Se ele consegue extrair essa matéria-prima barata, o produto dele lá no final vai ficar mais barato do que o outro. Ou seja, se eu negocio porta, eu vendo porta, vendo mesa,
um exemplo, né? Vendo porta, vendo mesa, vendo cadeira, tudo de madeira aí, né? Como aqui em Gravatá a gente tem, né? Madeiras, a gente tem aqui um polo comercial, né? Que negocia com a matéria-prima madeira, né? Você tem lá vários produtos muito bonitos, né? Bem acabados, de madeira. A matéria-prima é madeira. Para que a minha mesa seja feita em madeira e eu possa vender ela por um preço abaixo de outras mesas, de outras portas, de outras cadeiras, é necessário que eu tenha que ter uma mão de obra barata, tá certo? E o que é matéria-prima barata? Desculpa aí, porque mão de obra é a segunda coisa. É necessário que eu tenha uma matéria-prima barata. Essa matéria-prima, como está dito aí, é algo que você extrai, leva para a indústria e a indústria transforma. Eu posso pegar laranja, é uma matéria-prima, tem que plantar a laranja lá, tal, retira a laranja, levo para a indústria e eu posso ter aquele suquinho em caixa, o cacau, que aqui no Brasil tem, né, tal. O cacau, eu retiro o cacau, né, levo para a indústria e produzo chocolate. Ou seja, matéria-prima é tudo aquilo que eu retiro, né, ali da natureza e transformo em produto. Só que para meu produto ficar competitivo, é necessário que eu consiga isso barato. Então, vamos para a segunda parte que eu já adiantei. A segunda parte que vocês já estão vendo aí, né, seria a mão de obra. Mão de obra, basicamente, e aqui eu chamo a atenção de vocês com muita, mas de muita clareza, você deve prestar atenção nisso aí. A mão de obra é a mão de obra braçal mesmo, né? O cara que está plantando, o cara que está lá na fábrica, o outro que vai cortar a madeira, o pedreiro que vai construir alguma coisa. Enfim, mão de obra já está dizendo, é o trabalhador. Esse trabalhador, para que meu produto ele esteja competitivo, ele tenha um preço baixo, tá certo? Eu tenho que basicamente escravizar esse trabalhador. Eu tenho que basicamente pagar pouco a esse trabalhador, que ele aí vai ser um assalariado. Eu tenho que ter uma mão de obra barata. Porque se eu tiver uma matéria-prima, vamos lá, se a matéria-prima ela for cara e eu tiver uma mão de obra muito barata, como é o caso da China, por exemplo, por isso que muitos produtos são chineses, porque a mão de obra chinesa é barata. Por isso que muitas fábricas que a gente conhece, de Samsung a Motorola, de Apple, né, estão evidentemente produzindo boa parte do seu material lá na China. Porque a mão de obra chinesa, tem muita gente na China, a mão de obra chinesa ela é barata. Então, eu tenho que ter uma mão de obra barata. Mão de obra já está aí dizendo, né? A pessoa que constrói a casa, ajeita a fiação elétrica, conserta ali o cano de água. A pessoa que está no supermercado repondo os produtos, evidentemente, que estão faltando ali nas gôndolas, né? Ou nas prateleiras, né? Do supermercado, determinada loja que tem aquela pessoa que vai atender você, ali seria basicamente essa mão de obra, né? O trabalhador, de uma certa forma, em linhas gerais. E esse trabalhador que vai lá, que tira a árvore, ou que arranca a árvore lá, que planta, né? Eu tenho que pagar pouco a ele, né? Esse trabalhador ele vai ser explorado para que eu tenha, evidentemente, o meu produto ele seja um produto barato. Então, vamos recapitular. A gente teve aí a matéria-prima barata, né? A gente teve a mão de obra barata. Por que isso é importante? Porque eu vou ter que disputar o mercado consumidor. Ou seja, lembra daquela fotozinha que inicialmente a gente começou, que tinha uma mãozinha com cartão e outra com a bolsa de compras. Então, o que é que o mercado consumidor tem a ver? Celular, existem várias marcas, a mesma marca tem uma porrada de modelo, né?
Enfim, eu vou lá comprar um celular. No final das contas, o celular que eu vou escolher, ele vai ter que estar lá com um preço que eu possa pagar, um preço legal. Mesmo se eu dividir em 12 vezes, 15 vezes, que seja, eu vou ter que ter um preço atrativo. Para que eu, que produzo o celular, a televisão, a geladeira, a bicicleta, o carro, a moto, que seja, o que é que eu vou ter que ter aí para diminuir meu preço, para que eu possa vender mais às pessoas e ter mais lucro? Eu tenho que ter duas coisas: mão de obra barata e matéria-prima barata, para poder ter o mercado consumidor, para poder as pessoas comprarem, né? Então, evidentemente, a gente tem, no início do século XX, a gente vai ter uma disputa extremamente grande por conta dos mercados consumidores. Essa disputa, ela vai se dar entre as potências, vai ser um ringue de batalha mesmo, né? Porque aqui, logo no início, eu vou explicar para vocês de uma forma muito clara. A gente divide em Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra, mas na realidade é uma só. A gente vai ter basicamente um conflito. A gente vai dividir em partes para ficar mais fácil que você aí possa compreender. Mas a lógica é o seguinte: quando você vai ter essa disputa, você tem a Primeira Guerra Mundial, regime totalitário, crise de 29, entra a Segunda Guerra, aí a gente chega no Brasil posteriormente. Então aí você vai ter um conflito imenso no século XX, que de boa, hein? Ele ainda não acabou no século XXI, ele se modificou, mas a gente vai estudar isso, tá certo? Até o finzinho do ano. E aí você vai ter que acompanhar o breve século XX, que eu vou estar dividindo aqui em episódios. Esse foi a introdução. Que a gente chega aqui basicamente no seguinte: as potências da Europa, elas vão brigar, por isso que aqui tem um ringue de boxe, elas vão lutar para ter a matéria-prima barata e a mão de obra barata da Ásia e da África. Então, nos anos 1900, que a gente começa basicamente o século XX, você vai ter as grandes potências europeias, vai lá, Alemanha, França, Itália, né? Por aí. Vai surgir outros países, a gente vai ver mais para frente nos próximos episódios. Então, aqui basicamente você tem as potências europeias do início do século XX, do ano 1900, que elas vão brigar pela Ásia e pela África. Por quê? É na Ásia e na África que você vai encontrar matéria-prima barata e mão de obra barata. Ou seja, você vai pegar lá a mão de obra barata, você vai pegar a matéria-prima, que lá vai ser barata, e seu produto vai se destacar em relação ao outro porque está mais barato. Se você consegue fabricar um produto que tem uma matéria-prima barata e tem uma mão de obra barata, você vai poder diminuir o preço dele, que você vai ter lucro. Ok? Isso era a lógica do início do século passado. Como a gente está no século XXI, aqui eu estou iniciando o século XX. Então, a lógica do início do século passado era basicamente esse. Então a gente vai ter essa mesma imagem, essa mesma arena, e eu vou mostrar para vocês que vai se dividir. Os países eles vão se dividir. E a Primeira Guerra Mundial, ela basicamente vai ocorrer por N motivos, mas o principal, vamos dizer assim, o principal motivo vai ser esse. Por quê? Porque logo no início do século passado, no ano de 1900, os principais países, os países mais ricos, as potências mundiais, até bancárias que seja, eles estão na Europa. Então, você tem país muito rico brigando com país muito rico. E qual é a lógica deles? Caramba, se eu tiver partes da Ásia que tem muito petróleo, né? Até hoje briga Israel, Palestina lá, briga, deixou de ser religioso há muito tempo, né?
você tem os sheiks árabes que são da Ásia, né, ali, e tem muito petróleo, né? Basicamente ali os caras vão lá para financiar, para brigar. Você tem a África, o continente africano, né? Que até hoje também é símbolo aí desde a antiguidade, né? Basicamente aí da Idade Média, os caras iam buscar ali escravos, né? E depois veio a expansão marítima. Então, assim, são localidades que têm matéria-prima em abundância, basicamente, e eles vão ter que ter uma mão de obra barata. Vão ter que escravizar, agora de uma maneira diferente, né? Pagar salário mínimo, não querer aumentar, fazer com que você trabalhe. Isso a gente vai ver bem direitinho. Então, é necessário que você entenda que os países, as potências europeias do início do século passado, do século XX, elas vão, basicamente, brigar, né? Elas vão entrar realmente em conflito por conta de áreas que elas querem colonizar, que elas querem basicamente ter o controle econômico dessas áreas por ter uma matéria-prima, né, e uma mão de obra barata. E vão gerar mercado consumidor aí, que é o que a gente vai ver. Isso basicamente, minha gente, dá o pontapé inicial para o século XX. E vamos ser sinceros, né? Existe aí, que a gente vai estudar, existe aí no meio termo, hoje em dia no século XXI, a gente ainda tem essa loucura, né, por matéria-prima barata, por mão de obra barata e por mercado consumidor. Isso vai ter que acabar sim, né? Nesse exato momento que eu estou gravando a aula, a gente está em plena pandemia. E a pandemia está mostrando que essa lógica aqui, que é lá do século XX, ela vai ter que dar uma ressignificada. Mas isso é um assunto para uma outra história. Acompanha, né, lá no canal no YouTube, Um Jeito de Olhar, que vai ter, evidentemente, esses videozinhos aqui falando sobre o breve século XX. E eu vou tentar, em pouco tempo, explicar como é que funcionou aí Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, regime totalitário, socialismo, capitalismo, liberalismo. A gente vai ter isso aqui, ter esse foco no breve século XX. Então, acompanha aí os próximos episódios do breve século XX num jeito de olhar pelo canal aí no YouTube. Então, tchau, valeu, até a próxima.